Vamos abrir a palavra com duas palavras. Primeiro é sobre o temor, que é muito importante. Nós temos que crescer nesse entendimento. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Um versículo já estudado, mas não é o decoreba não, nem a repetição, é as revelações que nós temos que aprender com Deus aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Eu tenho explicado, tem coisas que é vista da carne. A pessoa nota, entenda, um descontrole emocional, uma irritabilidade, isso aí é percebido pelas pessoas. Esse cara é muito nervoso. Essa pessoa nós temos que verificar, às vezes comportamento, entenda bem, até pecaminoso, que todo mundo percebe, esse homem não é de Deus, essa mulher não é de Deus. Nós temos que nos purificar disso, entenda bem. Essas coisas não devem ser mostradas, nós temos que nos santificar. E do Espírito, que é coisa que ninguém vê, entenda, mas Deus vê. A minha mãe, eu era garoto, ela dizia, coração é terra que ninguém anda. Não, minha mãe estava enganada, Deus anda. Deus vê o coração. Então, se tem coisa que está errada aqui no nosso coração, que ninguém está vendo, vamos nos santificar, vamos nos purificar dessas coisas. Aí a nossa parte de hoje diz assim, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Nós temos que aprender, então, a aperfeiçoar a santificação no temor do Senhor. Na segunda parte vamos falar sobre santidade também. Mas agora essa parte do temor. Vamos para Provérbios, que você conhece, capítulo 9, versículo 10. Provérbios 9, 10. Ninguém terá, se não tiver, o quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você não vai ser um homem sábio. Você pode ser uma pessoa, vamos dizer, até capaz, mas sem a sabedoria. Já viu? Por causa de sem a sabedoria, a pessoa não vai à frente. E muita gente está assim. Ela tem que entender o temor a Deus. Quer dizer, o que é o temor, pessoal? Nós já aprendemos. Respeito. Por exemplo, eu tenho explicado. Uma pessoa perguntou, qual é a diferença de incredulidade para impiedade? Incredulidade, a pessoa, entenda, não consegue crer. Porque a Bíblia diz que o diabo é crente. O diabo, olha o que a Bíblia diz, ele crê, mas não obedece. Na verdade, ele não obedece. E o ímpio é aquele que conhece, mas não respeita. Ele não respeita a palavra de Deus. Então, o ímpio, ele é a pessoa que não teme a Deus, porque ele não respeita a onisciência de Deus, ele não respeita a onipresença do Senhor. É uma pessoa, então, que não tem respeito pelas coisas de Deus. Aí ele está falando aqui. Essa pessoa não é sábia, porque ela está desprezando o quê? A presença de Deus. Ela pode ser até esperta, né? Mas não é sábia. Ela pode ter até o conhecimento dos homens, mas a sabedoria divina ela não tem, porque ela está desprezando a palavra de Deus. E ela pensa que é esperta, e não é. Ela pensa que é sábia, porque ela tem muito conhecimento. Ela é uma pessoa douta, é uma pessoa erudita, mas não é uma pessoa sábia, falando da sabedoria de Deus. Essa sabedoria é dada para quem? Para aqueles que temem a Deus. Nós aprendemos, aqui recapitulando, que é bem rápido, capítulo 16, versículo 6. Eu vou no 16, depois eu volto para o 14. 16, 6. A minha outra Bíblia estava muito velhinha, eu troquei aqui, botei uma novinha aqui, mas a Bíblia é só, tá, pessoal? A Bíblia você pode trocar. 16, 6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Vamos lá. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Pelo respeito, você se desvia. Aqui, como fala, ninguém sabe, mas você se desvia, porque você não quer nem pensar naquilo. Não, Jesus, não me deixe não. Porque é por causa do temor, você conhece que Deus sabe o que você pensa. Você está até chateado com uma pessoa que te feriu, ou que te prejudicou, mas aí você, por causa do temor a Deus, você, Jesus, me deixa, guarda o meu coração, você até ora, por causa do temor. Ninguém está vendo o que você sente, ninguém está vendo o que você deseja, mas você ora pelo seu temor a Deus, você se desvia do mal. O mal pode ser lucrativo ou prazeroso, mas ele é mal, você se desvia. Mas você só consegue fazer isso com temor. Vamos falar mais sobre o temor depois. 14 agora, versículo 26 e 27. 26. No temor do Senhor, a firme confiança.
Então a pessoa, ela teme a Deus, ela vai pegar uma confiança em Deus tremenda. Assim como ela sabe que Deus conhece os pensamentos dela, ela passa a confiar que o Senhor está com ela nos momentos de adversidade. Quer dizer, quando você se depara com um diagnóstico de uma doença, você pega uma confiança. Lembra que aquele que confia no Senhor, ele é como um monte de Sião que não se abala. Então a pessoa, o temor a Deus, faz você ganhar uma confiança em Deus, porque lembra, ninguém sabe o que você pensa, ninguém sabe o que você deseja, mas você, por causa do seu temor a Deus, você diz: Jesus, você se deseja daquilo, você não fica com aquilo, a mesma coisa. Essa confiança vai nascer em você. Aí ele diz: a firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Quer dizer, todo mundo fica abalado, mas você está refugiado nesse temor, quer dizer, nessa presença de Deus, nessa confiança, nessa convicção da presença de Deus. 27, no temor do Senhor, a fonte de vida, para preservar dos laços da morte. Então você começa a ser preservado nos laços da morte. Aí vai ter mais para nós agora. Agora vamos crescer um pouquinho, porque eu quero trazer aqui o caso de pessoas que temeram a Deus, pessoas que confiaram no Senhor. Vamos lá para Êxodo, capítulo 18. Isso aí vale muito para um pastor. Ele tem que ver, vale para todos, né? Mas até mesmo você, se desejar algo de Deus. Capítulo 18, versículo 21. O que ele diz para nós aqui? E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes. Também encontramos, pessoa capaz. Toca que é uma beleza, não é verdade? Então, sabe se comunicar. Não tem gente que é comunicativa, simpática. Simpática, ela é simpática, carismática, né? Precisamos, na recepção da igreja, é um ministério aquilo ali. São pessoas que sejam capazes, às vezes para executar alguma coisa, mas ele vai pedir mais aqui. Ele diz o que para nós? Ele diz: capazes, tementes a Deus. Porque se não temer a Deus, quando ele está na paz, passou uma mocinha bonita, ele esquece que ele vai jogar tudo por terra, né? Vão do rapaz, só pode ser a moça também, né? Ele não é temente a Deus, é coisa séria. Momento de necessidade, tem gente que acaba fazendo o que não devia de fazer. Mas vai mais ainda, homens de verdade, que aborreçam a avareza. O que é avareza? Amor? Ao dinheiro, né? Tem que ter isso aí. E põe-nos sobre eles por maioral de 1000, maioral de 100, maioral de 50 e maioral de 10. Eu falei sobre a obra de Deus. Nós temos para um seminário teológico como qualquer coisa. Você aprende, qualquer área da vida, você tem os princípios, vai começando, né, e vai crescendo. Você, quando começou na igreja, aprendeu o A, B, C, D, não é verdade? Depois foi aprendendo. A mesma coisa, você vai aprender um idioma de fora, as pessoas vão ensinando para você o alfabeto daquele idioma, aquilo tudo, vai aprendendo. No Evangelho, nós começamos a ensinar. Então, introdução bíblica, aí estudo, aí você ensina a homilética, a arte de pregar, a hermenêutica, a arte de interpretar o texto, você vai aquilo tudo, mas às vezes nós esquecemos o principal. O que nós esquecemos? O Salmo 34, 11. O que ele diz para nós? Vinde, meninos, os que estão começando na vida, ouvi-me e eu vos ensinarei o quê? Temor do Senhor. Nós devemos, toda pessoa na obra de Deus, que quer crescer com Deus, que quer se superar em tudo, tem que aprender a temer a Deus. Esse temor a Deus é importante para você ser uma pessoa bem-sucedida com Deus, no Evangelho. E, consequentemente, vai ser o quê? Na sociedade, vai ser na criação dos filhos, vai ser na educação da sua família, na edificação do seu lar, o temor. O temor a Deus pode ser pedido também. Estou lendo ali só para voltar aqui depois. Salmo 86, 11. Ele diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Vamos ler? Une o meu coração ao temor do teu nome. Repararam duas coisas no livro de Salmos? O temor tem que ser aprendido e o temor tem que ser pedido. Quem pede, se você não pedir, você não vai ter. Deus, eu quero. E às vezes tem que insistir no pedir, tem que ser perseverante, até você sentir um homem temente a Deus. Porque esse temor vai fazer, você vai ser uma pessoa sábia.
Mas você às vezes é capaz, mas não tem o temor. E por causa do temor a pessoa se desvia. Por causa do temor, a pessoa perde o controle, né? E se irrita e fica, porque é a falta do temor. O temor faz frear você em relação ao mal. O temor faz você se afastar do mal completamente. Aí eu falei de homens que temem a Deus. O Moisés tinha que escolher. Lembra do Jó? Quem não conhece a história de Jó, não é? Nós sempre falamos do Jó, paciência de Jó, né? Aí, mas Jó capítulo 1, versículo 1. Pode ser 1 e 8, mas vou ler o 1. Ele diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus. Desviava-se do mal. O homem temente, a mulher temente se desvia do mal. E Deus pode confiar nessa pessoa mais coisas. Diz assim: e nasceram 7 filhos e 3 filhas, eram cegados 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também era muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos do Oriente. Não sei se você vai ter isso, não, mas Deus pode confiar, porque a pessoa sem temor, quando Jó perdeu tudo, o diabo queria que o Jó blasfemasse de Deus, com Deus. Não, Deus me deu, Deus me tirou. Deus não tinha tirado, mas ele não tinha entendimento. Mas ele mostrou que o seu maior tesouro, ele não tinha perdido, o que é? A sua comunhão com Deus. Não perca a sua comunhão com Deus, tem gente que perde. Tem gente que fica doida. Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele, também sem ter abundância, sem ter escassez, né? Sem ter dificuldade. É que você tem que ter, não. Pois as Olimpíadas, nós estamos aí nas Olimpíadas. Você vê? Claro, a pessoa ganha, fica, mas eu achei um gesto muito bonito de uma italiana. Ela perdeu para uma brasileira. A brasileira ganhou a medalha e ela não. Só que a brasileira tinha feito uma coisa muito bonita, tinha levado ela a Cristo. E ela abraçou a brasileira, levanta e dá glória a ele. Quer dizer, ela que estava mostrando que o maior é que ela perdeu a medalha, mas não perdeu a sua comunhão com Deus. E foi ali e mostrou. Quando você tiver isso, é por causa do temor. O temor a Deus sabe que Deus é o seu maior tesouro. Com Deus você pode reconquistar o que você perdeu e você pode conquistar muito mais do que você deixou de conquistar. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Fica essa palavra do temor, que é importante. Tinha mais coisas aqui, mas eu não vou dar agora para você, não. Eu ia falar do Cornélio, que também era um homem bem temente a Deus, mas só tem esse versículo que eu não vou roubar de você. O que é roubar? Não vou deixar de dar para você. Entenda, é Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 26, que já estudamos bastante isso. Mas esse versículo me mexeu muito comigo. Varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, que somos nós, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a bênção de Abraão chegou aos gentios, às pessoas fora de Israel, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Olha que lindo que ele vai dizer para nós aqui. Ele diz: e o que dentre vós, temem a Deus, a vós vos é dada e enviada a palavra desta salvação. Tem gente que não tem. A palavra salvação, uma palavra, vamos dizer assim, da tradução do grego para o português, ela é inclusiva. Hoje virou muito essa palavra, ficou bonita aí fora hoje, inclusiva, né? Então ela é inclusiva, porque ela fala de salvação, de cura, de libertação, de prosperidade, de proteção, de vida eterna. Essa é a palavra de Deus. Então, mas a palavra de Deus, ela é dada a quem teme. Meu Deus do céu, está aqui, eu leio, eu não consigo entender. Salmo 25, 14, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Ele diz: a palavra da salvação é enviada àquele que teme. Isso quer dizer o quê? A palavra que você precisa para qualquer coisa da sua vida, para perdoar, para ser perdoado, entendeu? Para ir para o céu, para prosperar, para ter cura divina, toda a palavra está aqui. Mas eu não consigo entender. Vamos crescer no temor, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então nós precisamos, vamos voltar onde nós começamos. Quem lembra? Primeiro versículo que eu li com vocês. 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Alguém briga, esse pastor já me esqueceu. Não, eu aqui tenho cola, aqui pode ter cola, né? É para ver que tem a ver, a pessoa está desligada. Ora, amados, pois que temos tais promessas,
Purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação do temor de Deus. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Vamos para Deuteronômio, capítulo 7, um gancho com o missionário. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. O nome Deuteronômio quer dizer repetição da lei, ou a lei novamente. Capítulo 7, versículo 6. 7, 6. Chegamos. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. Santo é separado. Não esqueça disso, não. O povo foi separado porque foi comprado pelo sangue de Jesus. Isso é importante. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Muito lindo isso aqui. Nós, então, temos que fazer essa diferença. Como é que nós vamos conseguir? Primeiro, vamos entender a santidade, que não é nada místico, não. É você estar na palavra de Deus. Vamos lá, para o quadro ali, João 17, 17, você conhece. Ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, santidade é você ver na palavra, separado na palavra, você vive na palavra de Deus. Quando o Pedro passou, nós temos que aprender a ministrar aos santos. Agora não fique zangado, não se sinta ofendido. Mas hoje nós temos que tomar cuidado, que no nosso meio muitos podem estar se perdendo. Um dia um homem falou, não sei todo o entendimento, ele disse, tem muita gente desviada na igreja. Aí não fica escandalizado. Tem muita gente desviada no púlpito, está pregando, tem um ministério, tem um chamado, mas está desviado. Se ele morrer naquele momento, ele não vai para o céu, não. Porque ele foi chamado para ser separado. Ele não está separado. Ele faz o que o ímpio faz. Ele faz aquilo que a Bíblia condena. Então é perigoso. Então nós temos que aprender a ministrar aos santos. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Vamos lá? 9:32. Aqui foi cura divina. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também a quem? Aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama. Havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Ele ministrou aquele santo a cura divina. Nós temos que ministrar. É um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas está faltando talvez um entendimento naquilo. Nós devemos. Isso é importante. Nós devemos ministrar aos santos. Mas não, eu quero pegar isso aqui com uma analogia, com uma comparação, entenda para outros lados. Jesus Cristo, entenda bem, te dá saúde, mas Jesus Cristo te dá santidade, se você quiser. Você tem que querer. Ele te dá um coração temente. O Davi não pediu? Eu quero um coração temente. Um coração que tema a Deus. Um coração que respeite a Deus. Eu quero esse coração. Você tem que pedir para ele. Então ele te dá, você tem que querer. O bonito vem logo a seguir. E viram-no todos, e disse e logo se levantou. E viram todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Aqui que eu tenho muita revelação para entendimento. Por quê? Quantas vezes você pregou isso, eu preguei, você ouviu isso aqui? Entenda, o povo de fora, eles esperam algo diferente do povo santo. Algo que vai mexer com eles. Aquilo mexeu. Entenda, o Enéas certamente era um homem público, porque a cura dele foi tão impactante que levou todo mundo. Não sei se o caso dele era um caso notório, se foi um acidente, uma queda de um cavalo, não tinha acidente de trânsito, né? Talvez 2 burros se chocaram, 2 cavalos se chocaram lá e caiu, mas levando a seriedade, ou talvez uma doença que todo mundo ficou sabendo, ou alguma coisa, ou numa batalha, entenda bem, numa luta, ele se feriu, porque há 8 anos, ele não era um paralítico, mas uma paralisia infantil, não. Aquilo foi uma coisa que era notória, que impactou a todos. Imagine uma conversão, eu tenho orado, Jesus está aqui no nosso meio, eu não vou brincar com a minha salvação. Eu tenho pedido, Deus, nós queremos essas conversões impactantes no mundo esportivo, no mundo artístico, entenda? No mundo empresarial, em vidas públicas, pessoas que são conhecidas, mas como é que pode
É verdade. Pessoas, entenda bem, que estão dormindo nas calçadas, que o testemunho dela vai ser impactante. Deus vai tirar a pessoa do monturo e vai levá-la à presença dos príncipes. Deus faz isso. Temos conversões tremendas que Deus faz e opera maravilhas, casos bonitos. Pessoas que viviam uma vida promíscua, uma vida devassa, uma vida totalmente, vamos dizer, fora dos padrões bíblicos, mas que se convertendo vão impactar. Isso foi impactante. Então, nós temos que ministrar aos santos, leve, entenda bem, o mundo está esperando algo de nós, está esperando uma mudança em nós. Não é apenas a mudança física, que também pode, o milagre mexe com as pessoas, mas principalmente mudança no nosso comportamento, na nossa maneira de ser. Eles verão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, como o Fernando cantou. Então, nós temos que mostrar isso. Paulo fala também aos Romanos, capítulo 15, sobre isso aqui. Romanos 15, 25. Romanos, capítulo 15, versículo 25. E diz assim para nós: mas agora vou a Jerusalém para ministrar a quem? Paulo, que veio de fora, entenda, não era um daqueles que andavam com Jesus no princípio, não, pelo contrário, lembramos sempre que ele era um perseguidor de cristãos, um opositor, mas teve um encontro fabuloso com Jesus, e esse que era perseguidor, agora vai lá para pregar aos santos, para ministrar aos santos o que Deus dava para ele, e às vezes nós esquecemos disso. Por isso esse mesmo Paulo fala um pouquinho aqui atrás, aqui mesmo Romanos, no capítulo 12, só você voltar um pouquinho, e você vai ver isso aqui, no versículo 13, só muda aí uma folha, duas, você vai ver isso para nós. 12, 13, ele diz: e comunicai com os santos nas suas necessidades, porque às vezes o santo, ele tem uma revelação de Deus para você. Santo aqui não é algum homem que já morreu, entenda bem, que foi pela religião aí martirizado, sei lá, canonizado, não. Não falando mal dos outros, não falando deles, falando de nós aqui. Nós sabemos que santos são os homens, mulheres, pessoas que aceitaram, que estão vivas, não é quem morreu, não. Então, nós devemos nos comunicar com os irmãos santos nas nossas necessidades, e às vezes não nos comunicamos. Eu estava explicando, até para a pastora eu falei, a respeito de saúde. A minha pessoa está e fica, porque ele é um pregador, é um obreiro, é um membro da igreja antigo e tinha vergonha. Uma senhora uma vez falou para mim, essa senhora eu já contei o testemunho dela. Ela estava diabética e deu lá uma descompensação grande, ela foi em coma. Na época que eu fui visitá-la no hospital, o marido dela era pregador, e eu cheguei lá no hospital, a filha me colocou, já ouviu alguém falar assim, saia justa? Chegou e falou assim para o médico: doutor, sabe por que ela está assim? Porque falaram para ela que orando, entenda bem, ela fica curada. Aí o homem, entenda bem, foi muito sábio, né, o médico. Ele falou assim: olha, eu respeito a fé de vocês, ao caso dela, pastor, ele reversou, tudo bem, doutor. Pastor, o senhor tem 5 minutos, ela estava numa UTI, eu só quero 2 só. Cheguei e falei no ouvido dela: irmã, fulano de tal, ministrei Isaías 53, 4 e 5 e fui embora. Bem, ela se levantou, voltou à normalidade. A filha depois foi falar comigo e pedir perdão. Essa senhora, há pouco tempo, depois de 30, ela já era uma senhora de idade naquela época, entende? Ela, agora, depois de tantos anos, 30 e poucos anos depois, ela veio falecer na cidade de Santo André. Uma idade já bem avançada mesmo, mas bem avançada mesmo. Aí depois, quando ela ficou com ela falou: mas irmã, eu nunca soube que só tinha esse problema, esposa de um pregador, né, e tudo. As pastoras já me posso falar uma coisa para você? Olha só, deixa eu falar, vocês pegam tanto sobre a coisa, pega tanto, de uma maneira tão clara, que quem tem problema fica até com vergonha de pedir oração. Eu disse: não, irmã, você não pode ter isso, mas tem gente que tem. Ah, o pastor vai me dar bronca. Que bronca, irmão? Eu, entenda bem, posso chegar e pedir: irmão, eu vejo que você é uma pessoa de oração, estou numa luta aí, estou na fé, mas quer concordar comigo? Não tem problema algum. Não há. E às vezes não fazemos isso. Porque o santo, ele às vezes tem uma revelação de Deus para você. Nós não nos comunicamos, não falamos. Aí eu estava explicando para eles, não só até a parte física, entende? Eu dei um testemunho desse dia desse rapaz.
é um pregador, ele é muito forte, e ele está forte, bem forte mesmo. E ele estava com um problema sério cardíaco, uma arritmia, um problema todo, que levaria ele a óbito cedo, ou uma coisa que ele estava. Aí o que acontece? Um irmão, conhecendo um cardiologista, arritmologista, conhecido, indicou, o rapaz está vivo, já tem uns anos, está vivo até hoje. Quer dizer, não foi, entenda bem, o pastor orou por ele, orou por aquele homem e tudo, mas disse, irmão, não é pecado você ir. Ele indicou, ele pegou um bom tratamento. Então nós devemos nos comunicar aos santos, porque Deus tem a palavra certa, às vezes, na boca do santo, e nós não fazemos isso. Então nunca fique constrangido de pedir oração ao obreiro, uma pessoa que ora, e é o pastor da igreja. O meu telefone, se você não tem, desculpe, todo mundo, a pessoa vai pegar 945-986-429. Aliás, é o único número que eu guardei hoje, sabia? Não sei mais nenhum número. Aliás, sei um daqui da igreja, os que eu passo aqui da igreja da oração. Aí eu faltaria com a verdade, né? São os da igreja. Mas se você botar o telefone do pastor Leandro, eu não sei, porque do Fernando, eu não vou lembrar. Mas se você lembrar da minha filha, do meu filho, não vou saber, entende? Se você perguntar com pastor Germe, me dá o número do telefone do missionário. Claro, eu tenho um dele, mas se você pedir um número, se eu tiver que dar para você, com toda a transparência, eu não tenho. Porque ninguém guarda hoje, guarda. Com um negócio de número. Eu falei que minha mãe era boa de cabeça, né? Eu tinha um irmão que morou no Japão, foi 4 anos que ele, 5 anos na Alemanha e 4 anos no Japão. Ele morou 9 anos fora do país. E quando perguntava o telefone dele, ele fala aqueles números todinhos, aqueles códigos, ela falava tudinho. Até pouco tempo, antes dela ir embora, ela lembrava do número ainda. Ela guardava tudo aquilo ali. Mas o que eu estou falando, então, não vamos perder o que Deus está nos direcionando hoje. Se comunique. Fale, mas eu tenho que ir à frente, senão eu não vou parar aqui. Até na morte dos santos, vamos ver isso aqui que é profundo agora, hein? É Salmo 116. Fulano partiu. Salmo 116, versículo 15. Preciosa é a vista do Senhor o quê? A morte do seu santo, não do ímpio. O santo está salvo. Há pregador que pega a palavra aqui, e não estou dizendo que ele está errado, não. A interpretação que Deus pode dar para ele, né? Que ele diz assim, preciosa, ele diz, custosa, onerosa, é a vida que o senhor vê, entenda bem, ele é santo, ele está indo para o céu, mas Deus queria ele mais tempo aqui. Pode ser também. Mas eu fico com que, no meio, vamos dizer assim, chamado evangélico, a maioria do cristão interpreta dessa maneira. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não tem. Mas tem prazer na morte dos seus santos. Por quê? Porque eles estão indo para agora, eles não vão se perder mais. Eles não se perdem mais, nunca mais. Eu falei isso no enterro de um amigo, de outra denominação, era meu vizinho, e foi velório. No enterro eu não fui, que era na sexta-feira, eu estava aqui na quinta eu fui lá à noite, para dar um abraço à família. E eu falei, olha, a Bíblia diz claramente, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele foi até o fim dele e chegou já, o nosso ainda não chegou. Então nós temos que perseverar. Ele não. Ele nunca mais, até lembro do hino muito antigo que cantava, né? Já estando além rio, minha luta findou. Eu não tenho mais pecado, porque Jesus me lavou. Oh, que glória na subida, nas alturas dos céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Aí quem lembrava dessa parte? Céu, lindo céu, céu, lindo céu, as mansões celestiais, todas feitas por Deus. Vou parar, senão o pessoal vai desligar, né? Mas voltando então. Então passou, irmão, acabou. Então não fica, nunca chore. Claro, você tem o choro da saudade. Entenda bem, eu não sou hipócrita, dizer quantas vezes, puxa, aí lembra, né? Da pessoa, você tem saudade da pessoa. Por exemplo, minha mãe dormiu vários anos do meu lado, né? Claro, você tem saudade, tem. Aí bate, assim, aí você vai. Mas aí você, mas peraí, Deus, eu pedi ao Senhor que quando ela fosse embora, os últimos momentos da vida dela eu estivesse ao lado. O Senhor cumpriu o desejo do meu coração. Então eu não posso reclamar com Deus. Aí, mas você tem aquele negócio todo. Não é isso. Eu estou dizendo aquele show do desespero. Deus, por quê? Por quê? Por quê? Porque ele é de Deus. A Bíblia diz, Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Então, não se meta com Deus não, irmão.
Ele está dizendo Deus, ele andava quando Deus andava. Então, dê glória a Deus, que ele tipo, Deus para si o tomou. E às vezes toma cedo, hein? Às vezes não é tarde, não. O Enoque, esse que eu falei, o filho dele viveu 3 vezes mais do que ele, porque naquela época era assim. Ele viveu 300 e poucos anos. O filho dele viveu 900, eu não preparei isso não, mas o filho dele viveu 969 anos. Dá para lembrar porque foi o homem que mais viveu aqui. 969. Então, o que temos que fazer é levar a pessoa à santidade. O que eu tenho que fazer é ser santo. O que você tem que fazer é ser santo. Tem muito, fica para os outros cultos. 1 de Pedro, capítulo 1. Aí já com essas mais conhecidas. Aí ele diz, 1 de Pedro 1,15. O que ele diz para nós? Porquanto mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos. Em quê? Toda a vossa maneira de viver. Quer dizer, em toda a sua maneira de viver, viva de acordo com a palavra de Deus. Viva. Você tem que viver em toda a sua maneira de viver, de pensar, que ninguém sabe, mas Deus sabe. Lembra da primeira parte? De desejar, tem que ser santo. De negociar. Não é esse negócio que tem que levar vantagem em tudo, não. Levantar Deus, que eu não vou fazer alguém ficar em desvantagem, se eu não vou passar ninguém para trás. Entenda? Alguém já disse, suba sem pisar nos outros, não é verdade? Então temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. O leito conjugal deve ser praticado, incentivado, mas sem mácula, com santidade. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não trate seu cônjuge como, entenda bem, com devassidão. Seja santo, porque Deus é santo. O pessoal dizia lá fora, o que se faz de 4 paredes não se interessa a ninguém. Interessa ao Espírito Santo, porque o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Então é muito importante pregar isso também, numa linguagem alta, mas dá para entender. Seja santo em toda a sua maneira de viver. Para quê? Para você ter Deus com você. Aí me faltaria tempo aqui para falar muito para vocês. Os santos são aperfeiçoados, Efésios 4:12. Se você ler as cartas de Paulo, todas as cartas são escritas a quem? Aos santos. Rapidinho, olha só. Efésios 1:1. Vamos lá. Efésios 1:1. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos. Filipenses 1:1. Filipenses 1:1. Paulo, Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Colossenses 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos. Pronto. Então, quando ele diz lá, olha só, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, não erreis, santos, não erreis, santos. O que ele diz? Não erreis, santos, os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os feminados, sodomitas, nem aí falam todos eles, ladrões, nem avarentos, entrarão no reino de Deus, não. Pode estar até no púlpito da igreja, mas não vão entrar no reino de Deus, porque se forem isso. Então dá a mensagem hoje, queremos um povo santo. A igreja santa, esse é o povo que vai morar no céu. Amém?